Pronto. Então, boa noite a todos, bem-vindos à Biblioteca da Imprensa Nacional, a esta casa que foi... Não era exatamente assim, mas que foi sempre a casa da Imprensa Nacional desde a sua fundação em 1768. Desde 1768, a Imprensa Nacional foi fundada a 24 de dezembro de 1768, está aqui neste edifício. O edifício não era assim, no final do século XIX foi construído um edifício que correspondia ao estado de arte, um edifício industrial de transição do século XIX para o século XX, e foi construído este edifício que aqui temos, mas este sempre foi o local onde a Imprensa Nacional trabalhou. Aliás, os primeiros livros feitos na casa foram feitos logo em 1769 e estão nesta biblioteca e podem ser consultados por investigadores, trata-se apenas de marcar uma visita e podem ser vistos. A Imprensa Nacional, depois mais tarde, já no século XX, em 1962, funde-se com a Casa da Moeda e dá origem à Imprensa Nacional Casa da Moeda que nós temos hoje. Apenas uma curiosidade, a Casa da Moeda é a fábrica mais antiga de Portugal. Trabalha continuamente desde o final do século XIII. Nunca tive problemas financeiros. Não. Resolvia assim. Trabalha desde o final do século XIII. Tem muitas missões, enfim, naturalmente, desde a cunhagem das moedas, produção de documentos de soberania, mas tem uma missão especial, e que é a missão que nos traz aqui hoje, que nos traz normalmente a esta biblioteca, que é o de editor público, editor de serviço público. Ou seja, uma editora com características diferentes da Tinta da China, por exemplo. É uma editora que tem um papel supletivo ao dos editores privados. Cabe garantir que um conjunto de textos, de trabalhos que são fundamentais para a cultura portuguesa, para a cultura e para a língua portuguesas, estão disponíveis nas melhores edições que for possível fazer, mesmo não sendo rentáveis. Aliás, sobretudo não sendo rentáveis. Porque se fossem rentáveis, não haveria nenhuma razão para que a editora pública estivesse a utilizar recursos públicos para estar a competir com os editores privados, que fazem, evidentemente, um trabalho. Hoje nem sempre foi assim. Enfim, quando o Vasco Graça Moura, nos anos 80, foi editor da Imprensa Nacional, o tipo de intervenção que se pedia à editora pública era diferente do tipo de intervenção que deve fazer hoje. Hoje, os bons editores, os editores de qualidade, os editores literários, os editores como a Tinta da China, fazem um trabalho que é tão bom como o de qualquer outra editora europeia. Portanto, não seria justo, não faria qualquer sentido que a editora pública estivesse a disputar os autores e os trabalhos com os editores privados. Aliás, o trabalho de edição, eu costumo contar esta história muitas vezes nas apresentações. Eu, quando comecei a trabalhar com livros, na edição, talvez, há 25 anos, o Severino Coelho, uma vez na Gulbenkian, numa ação na Gulbenkian, perguntou-me: o senhor sabe qual é a forma de fazer uma pequena fortuna como editora? E eu disse: Severino, não sei, mas claro, gostava imenso de saber. Depois o senhor começa com uma grande fortuna e vai editando até ela ser pequena. Bom, e este é normalmente o quadro conceptual em que trabalham. A Bárbara não, a Bárbara é diferente. Porque a Bárbara, em primeiro lugar, não começou com uma grande fortuna. Não. Portanto, o quadro conceptual é este. A editora pública, do qual é o diretor editorial, que está aqui sentado na primeira fila, garante todos os anos 70 a 80 projetos editoriais, trabalha numa lógica quase fundacional, embora não se tratando de uma fundação. O que se passa é que a Sociedade Anónima transfere todos os anos uma percentagem do seu volume de vendas para um plano de responsabilidade cultural, e é com esse plano de responsabilidade cultural que sustentam estas 70 ou 80 edições, 7 prémios literários e mais um conjunto de coisas amplas que a Unidade de Edição e Cultura faz. Todo o dinheiro que advém da venda de livros é reinvestido, portanto, acresce a este orçamento, a esta dotação inicial que a sociedade assegura. Eu dizia há pouco que não faz sentido que os livros se façam. Dizia que o papel da Imprensa Nacional é sobretudo quando os livros dão prejuízo. O que não quer dizer que não existam, infelizmente, existem vários livros da Imprensa Nacional que são equilibrados e que libertam recursos até. Porque, como eu vos acabei de dizer, todos os recursos que são libertos são reinvestidos depois no plano de responsabilidade cultural da empresa. Em 2020, a Bárbara falou comigo, enfim, eu conhecia já o projeto da Granta, naturalmente, falou comigo no sentido de percebermos se conseguimos fazer uma parceria
que assegurasse a edição de uma forma relativamente confortável de um título que é uma referência indiscutível para todas as pessoas que gostam de livros, que tem apresentado internacionalmente autores fantásticos, autores que começaram a publicar e que se tornaram grandes escritores depois de publicar na Granta. Enfim, é toda uma história que as pessoas que gostam de livros, enfim, não só as que trabalham no universo do livro, mas as que gostam do livro e da literatura conhecem. Bom, na altura chegamos rapidamente a um consenso, porque considerámos, a imprensa nacional, a Casa da Moeda, considerou que esta era uma forma, era uma coisa que cabia claramente dentro da missão da empresa, porque se tratava de publicar, enfim, autores que escreviam em língua portuguesa, e os que não escreviam eram autores de grande relevância, e, portanto, tratava-se de fornecer a um público português, ao público da língua portuguesa, um produto de grande qualidade editorial, reportado, e, portanto, estávamos a cumprir a nossa missão, fazendo uma parceria com uma editora privada de referência, como temos outras parcerias. Temos, por exemplo, uma parceria histórica com o Pacto Lógico para a produção de livros infanto-juvenis. A nossa preocupação sempre é de encontrar parceiros, mesmo quando são, enfim, parceiros privados, editores que tenham, não tendo exatamente a nossa missão, porque essa não é possível, mas que tenham uma visão das editoras e da intervenção cultural e do papel cultural, social e de cidadania que o livro tem, que tenham uma leitura parecida com a leitura da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e nesse caso é possível encontrar uma parceria com editores, que, sendo editores privados, são obviamente grandes promotores culturais e fazem um trabalho que é indiscutivelmente um trabalho de cidadania. E foi assim que chegámos aqui hoje. O Pedro Mexia, que é um dos diretores, é também membro do Conselho Editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda, coisa, aliás, nos orgulhamos, e é um prazer estar aqui convosco hoje, e é um prazer ter na Biblioteca da Imprensa Nacional uma apresentação da Granta e dizer que, naturalmente, a tinta da China, os leitores, podem continuar a contar que a Imprensa Nacional Casa da Moeda continua a fazer o seu trabalho, continua a fazer bem o seu trabalho. Obrigada por isso. E passo à Bárbara. Boa tarde, obrigado a todos, obrigado pela vossa presença, obrigado à Imprensa Nacional, ao Duarte, e por nos receberem aqui, todos nesta sala lindíssima. De facto, a Granta, a Granta é uma revista, era assim também uma coisa um bocado do imaginário, quando eu era jovem, teria para uns 20 e tal anos. Foi há pouquíssimo tempo. Sim, foi. É uma revista clássica. Exato. Eu lembro-me os autores da Granta, a Granta, e nós começávamos, era sempre o que é que saiu na Granta. É uma revista inglesa, que lançou vários autores, tem mais de 100 anos neste momento, que lançou vários autores muito importantes, e que há uns anos, aí em 2010, por aí, começaram a fazer uma expansão e fizeram a Granta espanhola, a Granta italiana, inclusive a Granta japonesa, ou seja, havia várias. Eu, em 2012, no Brasil, na Filipe, fui à Filipe quando também estava com a Tinta da China Brasil, com a Dulce Maria Cardoso, e conheci o John Freeman, que era o editor da Granta inglesa. E nessa altura mostrei-lhe o catálogo da Tinta da China e disse-lhe: eu quero muito fazer a Granta em Portugal, achando que seria impossível, aquelas coisas que eu de vez em quando tenho assim umas ideias e penso, isto vai ser impossível, mas não está garantido, portanto eu só tenho é que ter cara de pau para ir lá e propor. E foi o que fiz, mostrei-lhe o catálogo e o John Freeman disse, no dia seguinte, ele ia-se embora, eu estava no Rio de Janeiro, e ele disse-me: vem ter comigo de manhã ao hotel, que eu quero falar contigo. Eu achei que um bocado estranho, de manhã ao hotel, e fui. Ele disse: sim senhor, eu vou, é um enorme prazer, vamos fazer a Granta Portugal. Portanto,
Em 2013, e depois eu entretanto convidei o Carlos Vaz Marques para dirigir a revista aqui em Portugal, e portanto em 2013 nós começámos a publicar a Granta. Nessa altura a Granta vendeu muito bem esses primeiros números, porque era uma coisa assim nova, a primeira revista literária que vinha com... Porque a nossa condição foi sempre termos metade dos textos originais que vêm das Grantas, da Granta Mãe, e metade a outra metade dos textos serem originais, serem inéditos, escritos na altura por portugueses, mas também sempre com língua portuguesa. Sempre tivemos brasileiros e africanos a escrever na Granta. Entretanto, até 2000, já não sei muito bem quando é que nós fizemos 10 números de Granta Portugal, e a Granta Brasil, o Brasil também tinha a Granta, e a Granta Brasil, entre compras e vendas de marcas editoriais, porque o Brasil também passou por isso, não fomos só nós, perde-se a Granta Brasil. E eu propus à dona da Granta, porque há uma senhora que é a dona da Granta, inglesa, propus-lhe, eu posso fazer de língua portuguesa e então faço Portugal e Brasil, que era a única maneira para mim faz todo o sentido, porque para mim faz todo o sentido trabalhar a língua portuguesa com as suas variantes. Para mim, enquanto editora, sempre foi o que mais sentido fez, nunca fiz qualquer adaptação entre o português do Brasil ou o português de Portugal cai lá, e inclusive sempre publicámos muitos autores brasileiros, sempre tivemos muita atenção sobre o que se passa na literatura no Brasil. E ela disse-me que sim, e então começámos a fazer Granta de língua portuguesa. A Granta em língua portuguesa, porque também havia a Granta em língua espanhola, e portanto aquilo não fazia sentido nenhum. Havia a Granta em língua inglesa, a Granta em língua francesa, a Granta em língua espanhola, e depois havia a Granta Portugal e a Granta Brasil, que é o costume quando nos confrontamos com o que é que se passa com as políticas das outras línguas. E entretanto, o Carlos Vaz Marques fez os 12 números da Granta. Saiu, já estava, porque por aqui também passaram, se nós formos ver hoje a lista de escritores portugueses, brasileiros, africanos e mesmo estrangeiros, já passaram grandes nomes, nós já publicámos grandes nomes na Granta. Fizemos uma campanha de assinaturas, ainda hoje temos 300 assinantes, que é bestial, passado, portanto, desde 2012, há 14 anos que estamos não, 12 anos, que estamos a publicar. Portanto, temos esses fiéis leitores que se interessam sempre por o que é que a Granta vai fazer desta vez, e entretanto, nessa altura, quando passámos a Granta Brasil, convidei o Gustavo, não sei se também, vocês entraram os dois ao mesmo tempo, não foi? Sim. O Pedro Mexia, ficámos como um editor, porque o Carlos Vaz Marques fazia as duas coisas, mas não se sentia muito cómodo com o Brasil, então passámos a ter um diretor para Portugal, um diretor para o Brasil, e o Daniel Blaufux como diretor de arte, tendo também o compromisso de termos sempre 2 portfólios originais, um brasileiro e um português. Também foi uma das premissas que tivemos e que temos cumprido sempre. Diz? Português não. Não? País de língua portuguesa, ok, sim. Mas, portanto, depois, isto com a pandemia e tal, foi mais complicado. Eu fui falar com o Duarte Zinheiro e disse-lhe assim: ou há aqui um apoio a isto, ou então nós não vamos conseguir, porque as vendas desceram, e de facto a Granta é um projeto muito caro, porque para além de nós termos que pagar o FII da marca e os direitos dos textos estrangeiros, pagamos os textos às pessoas que nos escrevem e aos nossos diretores, ou seja, é muito, e mais, tem 2 portfólios sempre a cores no meio, portanto, porque também é um produto muito caro para aquilo que vai custar ao público, e portanto teria que vender muito
para ser economicamente viável e não é. E portanto, quando o Duarte me disse, não, mas eu gosto muito da Granta, eu sou leitor da Granta, porque essa é que é a magia um bocadinho destas relações, que é tu estás a trabalhar, tu estás a fazer e de repente há outras pessoas que percebem o que estás a fazer, não é assim tão... Para mim é sempre muito surpreendente quando conheço outras pessoas que dizem, não, mas eu também leio isso, não, eu também gosto desse autor, eu também... e portanto foi a felicidade acho que é uma felicidade nós termos No Fólio. Foi no Fólio, Exatamente, foi no Fólio. Mas é isso. Essas afinidades nem sempre estão nos cargos que decidem pessoas com um determinado tipo de sensibilidade. E portanto, eu queria agradecer muito ao Duarte Azinheira. Hoje, se a Granta existe, continua a existir. Tenho uma grande gratidão à imprensa nacional que nos deixa fazer exatamente o que queremos. Quer dizer, eu deixo-os fazer o que eles querem, mas a mim também, portanto, é uma cadeia. É uma cadeia assim, não? E portanto, hoje é assim um dia, há aqui um bocadinho um amargo de boca, porque o Gustavo Pacheco é um autor da China. Eu publiquei a primeira vez o Gustavo Pacheco, foi um autor que lançámos, foi dos poucos autores que ao longo de 20 anos nós lançámos sem nunca ter publicado nada. Publicámos-o Alguns Humanos, aqui e no Brasil. Depois o Gustavo ganhou vários prémios com este livro. É um livro de contos que eu aconselho vivamente, porque de facto é uma escrita muito individual, muito que acho que quando se lê mais do que uma vez se percebe. Eu agora, quando leio as coisas do Gustavo, já sei que é o Gustavo, ou seja, tem essa marca. Só que o Gustavo vai sair da Granta, vai deixar de ser de dirigir a parte brasileira, por isso mesmo publicou também um texto de despedida neste último número da Granta. E pronto, e portanto há aqui um amargo de boca, o facto de ele estar cá, que é muito bom. Ele não vinha a Portugal há 7 anos, e ter-me dito logo, mas vamos fazer um lançamento da Granta. Portanto, também é assim, mas vai continuar a publicar comigo e a escrever, portanto, e será sempre convidado para escrever na Granta, não? O Pedro Mexia é um daqueles meus amigos que sofre muito por ser meu amigo, porque tenho que fazer muitas coisas para alimentar esta amizade. Então, para além de dirigir a nossa coleção de poesia, que vocês todos conhecem, que é uma coleção que hoje é uma referência em Portugal, aceitou dirigir a Granta. E portanto é muito mais fácil nós trabalharmos com pessoas, lá está, de quem gostamos e com quem temos afinidades. E portanto, para mim é muito fácil trabalhar na Granta e trabalhar com esta equipa. Daniel Lofux, público desde 2006 também, é um dos velhinhos. É um bocadinho, eu sei. Mas a Granta também, vocês são do mesmo ano na Granta, na Dita da China, são todos velhinhos. Somos muito amigos há muitos anos, temos muitas cumplicidades, publico os livros todos dele que consigo, há uns que não consigo. Publicar a imprensa nacional? Esse publicar a imprensa nacional. E é muito bom termos alguém que de facto é do meio artístico e que sabe. Porque nós intuímos, achamos graça a umas coisas ou outras, mas é sempre bom trabalhar com quem sabe e com quem tem uma visão sobre a fotografia, a imagem contemporânea bastante sofisticada. Portanto, eu queria agradecer a todos, agradecer aos 3 diretores que estão aqui, agradecer aos 2 autores da Granta, deste número da Granta que estão aqui, a Cláudia Clemente e o João José Carlos Barros, que está ali. E o Luís Apolo, isso eu não tinha visto. não me disseram. Queria-vos agradecer. Nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a trabalhar a língua portuguesa, é o que nos interessa, aqui e lá. Uma das grandes vantagens destas revistas, de facto, eu acho que é
nós encontrarmos aqui autores completamente diferentes e, no que concerne à língua portuguesa, que estão publicados exatamente como escreveram. Eu acho que isso é muito importante, acho que hoje tem sido cada vez é mais fácil nós lermos os brasileiros lerem-nos a nós, porque tem sido feito este trabalho, um bocadinho de formiguinha, de irmos, aquela coisa que primeiro se estranhava muito. Eu acho que quanto mais quanto mais nos esforçarmos e lermos os outros autores da forma exatamente como eles escrevem, mais rica também fica a nossa língua, não é? Portanto, eu queria agradecer a todos. Vou passar, não sei se me esqueci de alguma coisa muito importante, esqueci, eles colmatam. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado a todos, obrigado ao Eduardo pela decisiva intervenção, como a Bárbara disse, foi importante para a sobrevivência da revista. E à Bárbara por apostar em cavalos que ganham a ver. Mas gostava de dizer só 3 ou 4 coisas muito simples. Uma tem a ver com entre os, não vou dizer sonhos, mas entre as ideias que eu sempre tive, que são quase sempre de outra época, era ser diretor de uma revista, desde pequenino. Outras pessoas agradecem o Oscar na Casa do Bem, não sei. Eu estava a corrigir provas no jornal. Bom, e acabou por acontecer tarde e inesperadamente, e sempre em parceria, no caso com o Gustavo, mas foi uma experiência que não tem a intensidade de escrever num órgão de comunicação semanal, diário, mas que é, em todo caso, eu, quando fui convidado pela Bárbara, tive as mesmas dúvidas do Carlos Vaz Marques, no sentido em que eu conheço os escritores brasileiros canónicos, mas não conheço os escritores brasileiros jovens, e, portanto, estaria sempre um pouco desamparado em escolher autores de 30 ou 40 anos, os que eu conheço, que são, em grande parte, aqueles que já tiveram edição portuguesa, porque até à abertura da Livraria da Travessa, do outro lado da rua, não era muito fácil encontrar livros. Havia o famoso Centro do Livro Brasileiro, que só o nome parecia que era assim, tinha que se pagar uma cota ou coisa do género. E muito caros e tudo mais, como a edição, isso é um dos grandes escândalos da política cultural, é o Cândido Livreiro, no caso da autora de língua portuguesa. Mas a Granta, de facto, tinha uma aura especial, e tinha uma aura especial não só por ser antiga, por ser feita por alunos de Cambridge, mas, sobretudo, pelas pessoas que lá escreveram, no seu relançamento nos anos 70 do século passado, e, em particular, foi assim que eu a descobri, por ter feito aqueles grandes números temáticos. Um de 2, um que só cheguei eu muito mais tarde, e outro. Na verdade, os dois cheguei mais tarde, mas um muito mais tarde do que o outro, que foi um número sobre o novo realismo americano, onde está o Carver e essa gente toda, e depois um número que foi absolutamente colossal dos jovens escritores, acho que era sempre aquela do 40 under 40, 40 escritores com menos de 40 anos, e esse primeiro, eles depois fazem, acho que 10 ou 10 anos que eles fazem esse número temático, e calhou que no primeiro ano escolheram o Julian Barnes, o Martin Amis, o Ishiguro, o Rushdie, e portanto era uma coisa assim, de repente escolheram todas as pessoas que contavam, e uns ou outros que se perderam pelo caminho, mas de facto os autores que nós conhecemos da literatura britânica do século XX, XXI, final do século XX e XXI, passaram pelas páginas da Granta. Isso aumentava a aura da revista. Além de que era importante, a Granta era importante não apenas como revista literária, como sabem, já não há muitas revistas literárias, já nem sequer há muito espaço para literatura nos órgãos generalistas, mas a mim devo dizer que me interessava particularmente a Granta como espaço onde se pode escrever, publicar ensaios e contos, que é, no fundo, os textos são de alguma forma ensaios ou contos. Textos que são um pouco mais ambíguos no seu género literário, mas a maioria deles são ensaios ou contos. Porquê? Porque
uma pessoa que escreva essencialmente ensaios ou contos, ou se lança para o livro diretamente, e são dois géneros não muito estimados pelo público, então o conto, por qualquer razão, tem uma peste qualquer associada aos editores. Estava aqui a contar ao Gustavo que um amigo meu publicou 3 romances e depois publicou um livro de contos. E o editor disse: de contos, vamos fazer o seguinte, põe o mesmo personagem em todos os contos e dizemos que é um romance. Só o nome conto já assustava. E de facto é muito importante esse espaço de revelação. Revelação não necessariamente de autores novos, mas até de autores que já não escrevem há muito tempo e que não tem. Uma pessoa que escreva um conto em Portugal, para onde é que o manda? Não vai mandar para um jornal generalista, o JL não publica contos, a Ler já publicou esporadicamente, já houve várias revistas, uma das quais uma belíssima revista de contos chamada Ficções, dirigida pelo Luísa Costa Gomes, não por acaso uma das nossas melhores contistas, mas não há. A segunda nota tem a ver com esta questão dos géneros e do Portugal-Brasil. Eu interessava-me não só puxar por esses 2 géneros, e que são géneros mais naturais na revista, a revista mesmo a grande inglesa, agora publica um bocadinho mais poesia do que já publicou, mas continua a ser minoritário o espaço da poesia. Nós nunca publicamos poesia, o Carlos, no tempo o Carlos ainda publicou algumas vezes, mas interessava-me essa coisa dos temas e interessava-me uma coisa muito curiosa que se nos põe quando nós escolhemos o tema do próximo número, que é, digamos, em que medida é que os autores nós convidamos, vão seguir aquele tema, por assim dizer. E já me aconteceu muitas vezes receber o texto, e às vezes textos muito bons, e perceber, mas isto não é sobre o tema. E então às vezes fazemos uns pequenos desvios justamente para alargar, por exemplo, esta revista, que se chama, cujo tema é quente, o tema original era clima. E de facto, se forem ler a revista, a maior parte dos textos são sobre o clima, mas outros não são. E portanto, a palavra quente alargou o âmbito da designação e do mote. Curiosamente, ficámos todos espantados. Ninguém mandou um texto erótico. Pois, nós Ninguém, não zero. achámos que era. Enfim, o erotismo era melhores dias. E depois foi interessante perceber a diferença e a semelhança entre Portugal e o Brasil, e na sua literatura e na sua língua, porque primeiro queria sublinhar o que a Bárbara disse, que é nós entendemos, isto não nos entendemos a dicionários, e portanto, se os brasileiros leem, por exemplo, o Grande Sertão Veredas, também conseguem ler um texto muito que é um magnífico, naturalmente. Essa ideia de naturalizar esta ideia de uma revista em língua portuguesa, porque é natural, é a mesma língua. É o português de Portugal, o português do Brasil, não nos pertence a nós, nem pertence aos brasileiros, nem pertence a ninguém, pertence a todos os que o falam e o escrevem. Que passa bem sem legislação sobre a língua, mas isso, eu e o Nuno Pacheco temos essa monomania do acordo ortográfico, mas na verdade aqui há liberdade total, não só a pessoa escreve segundo a norma linguística que usa no seu país, como é livre de usar ou não o acordo ortográfico. E depois a diferença grande que há entre aquilo que falam os textos no Brasil e aquilo que falam os textos em Portugal. Isso é muito notório, a diferença, por exemplo, em que as questões genericamente da identidade, embora nós próprios também tenhamos alguns problemas identitários, mas são de outra natureza, são mais mítico-históricos. Os problemas de identidade são muito presentes nos textos que o Gustavo escolheu e serão sempre presentes, imagino eu, no imaginário da literatura brasileira, os temas políticos, os temas étnicos, os temas sexuais, etc.
nós tivemos um presente meio envenenado, porque gerou muita literatura, mas gerou uma literatura muito zangada, que foi o bolsonarismo, não é? De repente eu costumava fazer uma aposta quantos textos brasileiros é que tinham a palavra Bolsonaro, porque de facto é evidente que as pessoas reagiram, como reagiram os americanos, e voltaram agora a reagir com as coisas escritas que os eleitores decidem. Tenho toda a simpatia com as pessoas que canalizaram para os textos os seus sentimentos. Aliás, devo dizer, uma experiência inesquecível foi ter estado no júri do Prémio Oceanos no dia, e a reunião do júri foi no dia em que o Bolsonaro foi eleito. E eu estava num hotel com escritores, jornalistas, intelectuais, toda a gente desolada. Um funeral total. Saímos, fomos jantar a um restaurante. Desde o taxista que nos levou aos empregados do restaurante, estava tudo em festa. Portanto, foi assim uma experiência dos dois mundos a 5 km de distância, muito curiosa. E é isso, nós percebemos, e acho que temos, a literatura também serve para isso, compreendemos melhor, no sentido de não apenas de compreender as palavras, mas as sociedades uns dos outros. E pronto, e a última coisa que eu digo sempre é que ser editor da Granta vem com um bónus incrível, que é uma espécie de brinquedo, um Natal diário, que é a password do arquivo da Granta. Então eu posso ler todos os textos já publicados pela Granta. E às vezes, em noites de insónias, acontece, ler textos que não são para preparar o número. Ou às vezes vejo-me encontro um texto fantástico para um número, mas o tema não bate certo, fica lá em arquivo para um dia que virá. Portanto, ter uma password para o arquivo da Granta, em vez de Granta, pensem na New York Review of Books, ou seja o que for. Ter um arquivo e em casa poder ler todos os textos jamais publicados, quer dizer, desde os anos 70. Isso é absolutamente fantástico e com todas as dificuldades que naturalmente uma revista tem, e nós estamos sempre insatisfeitos com todos os resultados que uma revista tem sido uma presença constante. Está lá e há livrarias que dão o devido destaque. Acho que uma das preocupações da editora China, e isso foi também para mim muito visível na criação da coleção de poesia, foi uma preocupação que não é muito cool em certos setores, é dos livros estarem nas livrarias. A Tinta sempre se preocupa muito que os livros estejam à venda nas livrarias, e há pessoas que acham isso uma coisa um bocado careta. O ideal é ter que ir a uma viela entre as 3h30 e as 4 e comprar dos 18 exemplares assinados. E eu acho simpática essa mentalidade, mas não me reconheço nela, e a Granta está nas livrarias. Acho que em todas, as livrarias mal têm livros, revistas, mas as livrarias que têm livros, a Granta costuma lá estar. E pronto, e queria também dizer que, embora à distância sempre, nós fomos fazendo um bocadinho de trabalho paralelo, não tivemos assim muito, nós discutimos muito acerca do título e do tema, porque na verdade nessa discussão do tema se percebia não só as nossas diferentes sensibilidades, que é naturalíssimo, mas também a sensibilidade de um português e de um brasileiro, não que nós representemos, quer dizer, o Gustavo literalmente representa o Brasil, mas eu não represento Portugal, como diplomata, quero dizer. Portanto, desse ponto de vista também foi muito interessante, porque quando chegávamos a um tema, a maneira como eu e ele ouvíamos o tema, por exemplo, quando era a Bárbara a sugerir, lembro-me de um caso muito engraçado que foi um tema que eu acolhi com muito entusiasmo, que era rock. E que o Gustavo resistiu a esse tema porque, pareceu-me a mim que foi isso, dirás se não foi isso, identificou o rock como uma coisa, digamos, de homens brancos de meia idade.
Oitentista. Guilty as charged. E portanto, aí foi interessante também a grande vantagem de haver uma direção com mais de uma pessoa é que quando a outra pessoa nos contraria, e eu nessa por acaso fiquei contrariado mesmo, mas é de facto um bom argumento. São os velhinhos, vão ver as bandas de pessoas ainda mais velhas que nós. E pronto, então uns 52 a olhar para uns, não se diz 602, acho que e pronto, portanto é só para terminar dizendo que foi muito bom esta experiência e que vai continuar, em termos que ainda não estão anunciados pelas autoridades da China. Mas já podes anunciar o próximo número, o tema, não? Sim, o próximo número, o tema é culpa. E caramba, espero que as pessoas que se safaram no quente não se safem da culpa e mandem os textos eróticos que nunca mais chegam. Obrigado. Um dia muito especial para mim hoje aqui, porque estou voltando a Portugal quase 7 anos depois e aconteceu muita coisa nesses 7 anos. Então, e também é o primeiro lançamento da Granta que eu participo, porque fizemos um ou dois lançamentos da Granta no Brasil, então é a primeira vez que temos o time completo. Estou conhecendo o Daniel hoje, no mesmo momento que eu me despeço da revista, também estou conhecendo o Eduardo e agradeço o papel fundamental o Pedro já falou a Bárbara da Educação Nacional para a manutenção da revista, mas não só em Portugal. O fato de que ela está no Brasil também se deve. Então, é um apoio fundamental que agradecemos. Teve para acontecer muita coisa nesses 7 anos. Né? A Bárbara me chamou para ser co-diretor da revista, mais ou menos na época que o Bolsonaro estava sendo eleito, e hoje, no dia de hoje, ele foi indiciado. Então estamos fechando uma espécie de grande ciclo auspicioso, eu acho. Deu tempo para eu tirar minha cidadania portuguesa nesse tempo todo, então eu sou oficialmente cidadão português. Pois é. Já posso filiar à Associação Portuguesa de Escritores. Deu tempo de entrar e sair da pandemia, deu tempo da democracia no Brasil murchar e reflorescer, está lutando bravamente por aí. Deu tempo de um monte de coisa, deu tempo da Rússia invadir a Ucrânia, enfim. Mas muita coisa, é bonito estar aqui nesse momento, nesse ciclo. Eu queria agradecer de corpo presente a Bárbara, ao Pedro, ao Daniel e toda a equipe da Tinta da China pelo diálogo. Essa questão do rock, depois eu fiquei pensando que eu estava com medo de encontrar o meu passado. Sobre os temas, há uma coisa engraçada, como o Gustavo falou disso, nós tínhamos planeado, sem ligar ao mundo, um tema Rússia. Um país literário, etc. Pedimos textos, já tínhamos alguns direitos comprados e a Rússia invade a Ucrânia. Gabinete de crise, o que é que se vai fazer? Isto sai ou não sai? E depois começámos a ver que as pessoas começavam a boicotar o Dostoiévski e não sei quem. Isto é absurdo. Boicotar a cultura russa porque o atual incumbente invade um país não faz sentido. Portanto, nós, ao retirar esse número, chegámos a pensar nessa hipótese. Não, é sério, mas consideramos. Depois havia a capa tinha um avião. Um avião. Um avião não, porque pode ser um avião militar. Se vai ser um avião militar e tal. Então foi um drama muito engraçado. E ninguém ficou perturbado por haver um número intitulado Rússia. Mas foi passar 3 meses da Rússia invadir. Sim, foi que saiu, mas já estava decidido. E agora a grande inglesa publicou um número chamado China, portanto. Só para dizer que eles estão atentos. É verdade, a Bárbara na altura ligou-me, se ser um problema institucional para nós. Isto não, claro que não. Não, mas liga aí, claro, sei lá. Foram muitos anos, né? Foram 5 anos de trabalho e tenho muito orgulho do trabalho que fizemos juntos e dos autores que publicamos, autores e autoras. Eu tenho a petulância de dizer que eu considero a versão, essa nossa edição, Grande Língua Portuguesa, melhor que a original. É mais diversa, mais surpreendente.
nós não só publicamos autores brasileiros e portugueses, como já foi mencionado, mas também, enfim, outros falantes de língua portuguesa. Publicamos vários angolanos com experiências muito particulares em relação à língua que nós comentamos. Publicamos um texto do Calaf que tinha personagens portugueses, angolanos e brasileiros. E ele me lembra qual ortografia que eu uso. Eu não sei. Cheguei a uma conclusão de que cada vez que fala o personagem vai ser a ortografia daquele país. Então, uma situação curiosíssima, porque no mesmo texto, do mesmo autor, a mesma palavra aparece com 2 ortografias, 3 ortografias diferentes. O que eu acho um fator de riqueza. Eu acho sensacional isso. Eu não vejo problema nenhum, assim, acho uma falsa discussão, tantos debates sobre inteligibilidade, tudo isso, essas bobagens que falam que os youtubers brasileiros estão acabando com o português brasileiro. Bom, meu filho está sentado ali, a primeira vez que ele veio a Portugal, eu dei uma nota de 10 euros, ele entrou numa livraria e comprou um livro no YouTube português. Então, acho que as crianças e adolescentes lidam com isso com muito mais naturalidade do que nós. Quando eu digo que eu considero a grande língua portuguesa melhor do que o original, porque realmente nós não apenas publicamos uma série de autores brasileiros e portugueses, não só a Vaca Sagrada, mas também estreamos, muito orgulho de publicar vários autores brasileiros, alguns inéditos, que depois lançaram livros foram publicados no Brasil, o caso da Helena Machado, é o caso da Aline Frazão, que é uma angolana que não escrevia livros, só fazia canções, ela escreveu seu primeiro texto ficcional por convite, para Granta. Mas tem uma série de autores estrangeiros também que não foram publicados na Granta original, e que foram publicados em tradução direta do seu idioma. Então, a Oko Matsuda, que é uma escritora japonesa de primeiro nível, foi publicada diretamente do japonês, não foi publicada na Granta. Depois ela foi publicada na Granta inglesa, foi publicada primeiro na Granta em língua portuguesa. Tem uma escritora norueguesa sensacional que eu considero uma das grandes contistas do mundo hoje, que é Gunhild Øyhauge, que o primeiro texto dela publicado em português foi na Granta, ainda está aguardando para ser publicado o livro dela. Também publicamos vários latino-americanos, que eu acho, enfim, sou suspeito para falar, mas eu sou tradutor de espanhol, traduzi vários deles, inclusive, mas alguns autores que eu não sei se já tinham sido publicados em Portugal, mesmo no Brasil tinham sido pouco publicados, como César Aira, que está sempre na lista dos possíveis novelizados, já foi publicado. Aqui nessa edição, em particular, tem 2 grandes autores latino-americanos, o Alejandro Sandra e o Patrício Pron, com textos inéditos aqui em português, então é uma alegria muito grande. Sem falar em outros Vaca Sagrada, o próprio Coetzee, alguns prêmios Nobel, vários prêmios Camões, texto inédito do Philip K. Dick. Então, realmente a coleção, olhando por esses 10 números, esses 5 anos, realmente, acho que podemos falar sem falsa modéstia, que é um resultado bastante impressionante. E também do ponto de vista da fotografia, é uma antologia muito sensacional. Eu não conheço outra antologia, confesso, tão boa e pouco usual também. O Eduardo Vieira de Castro, por exemplo, foi capa do outro. A maioria dos brasileiros não conhece como um fotógrafo, ele é um grande fotógrafo. Eu o conheço como antropólogo. Então, tem vários amigos que falam, eu não sabia que o Eduardo, brasileiros, eu não sabia que o Eduardo Vieira de Castro era fotógrafo. Eu descobri pela capa da Granta. Então, tudo isso eu acho que se junta para dizer, eu estou muito feliz com o trabalho, muito feliz e orgulhoso com o trabalho. E com a permissão de vocês, eu queria ler um trechinho, justamente porque a minha despedida, eu me dei a ousadia de publicar um conto. Um conto que tem a ver, evidentemente, com o tema, que é o quente. Não é um conto erótico. Mas eu queria ler um trechinho desse conto, porque eu acho talvez seja oportuno concluir um ciclo com ele. Ele menciona muitas coisas, enfim, várias modalidades de futuros quentes, todos mais ou menos quentes, mas ainda assim futuros. E é uma homenagem também à minha filha que está sentada ali. Pai, você não vai me botar no seu livro, não? Você quer aparecer no meu livro? Quero. Por quê?
Porque o meu irmão aparece no seu outro livro e eu não. E agora você está fazendo outro livro, escreveu mais uma história com ele. Não é justo. Mas o menino que aparece nessas histórias não é o seu irmão, é só um personagem. Bom, inventa uma personagem comigo, então. Eu posso tentar, mas eu não tenho controle total sobre o que eu escrevo. Como assim? Não é você que escreve? Sou, mas nem sempre eu escrevo o que quero, nem como quero. Não estou entendendo. Não sou eu que encontro as histórias é que me encontram. Ah, fala sério. O que eu posso fazer? Verdade. Eu achei que você fosse mais profissional. 2. Papai, tem alguém que nunca morreu? Não, meu amor. A morte pega todo mundo. Alto, baixo, magro, gordo, rico, pobre. É, mas pobre, ela pega mais rápido, né? 3. Acho que encontrei um jeito de te incluir no meu livro. Como? Quando você era pequena, bem pequena, costumava anotar nos meus cadernos coisas engraçadas que você dizia. Tem umas frases muito boas, estou tentando encontrar uma história que gira em torno delas. Mas essas frases eu disse em situações diferentes, em idades diferentes. Como é que você vai juntar? Eu não sei. Talvez encontrando algo em comum entre elas. Você não parece muito entusiasmada. Sei lá, me parece uma saída um pouco fácil demais, juntar umas gracinhas de criança e achar que isso dá uma história. É fofinho, as pessoas vão rir, mas vão esquecer logo. E também tem uma coisa meio, olha como a minha filha é inteligente e espirituosa, que eu acho um pouco apelativa, para falar a verdade. Pô, você é implacável, hein? Implacável, inteligente e espirituosa. E modesta. Depois disto, não sei bem, mas pode ser umas coisas. Obrigado ao gostar. Queria principalmente também dizer que, de facto, a Granta, ele, infelizmente, para mal de todos os nossos pecados, é a única revista de fotografia que existe em Portugal. Para começar, que é uma falta. E nós, portanto, não é mérito da Granta, é desmérito do nosso panorama artístico português. Mas tem sido sempre fascinante descobrir estes autores que eu tenho convidado. Tem umas regras, para mim, criadas desde o início. Uma que não é necessariamente coisas que eu gosto, não é uma questão de gosto, é trabalhos em que eu acredito. Isso faz uma grande diferença, principalmente porque a Grande Original trabalha principalmente com fotografia documental, fotografia jornalística, que é uma coisa que me interessa relativamente menos do que a fotografia de autor, que aqui vamos tentar reproduzir, e entre autores também recém-descobertas, autores não tão novos, mas relativamente desconhecidos, e entre os tais vários países, entre o Brasil e países de língua portuguesa. Neste momento temos o Mário Macilau, que é um autor moçambicano, que é muito novo, mas está e que é mais documental, na realidade, que também publicou simultaneamente com a Granta um portfólio no Guardian, na Inglaterra. Portanto, é um autor que tem vindo a fazer uma carreira algo surpreendente. E temos a Luísa Baldan, que está aqui presente, que é uma autora brasileira que, entretanto, vive em Portugal, possivelmente à conta do Bolsonaro, nunca lhe perguntei, mas é mais que provável, e que eu, na verdade, conheci há muitos anos no Rio de Janeiro e vi o trabalho dela pela primeira vez nessa altura e fiquei sempre com o nome na cabeça. Porque é outros problemas que aqui surgem. Eu acho que estes dois diretores fazem questão de escolher sempre temas, que eu não participo na escolha de temas que não são propriamente fotografáveis, não é? Porque é quente, culpa, cinema, e a única vez que escolheram um tema que é fotografável foi precisamente a Rússia, e eu tive que descobrir um fotógrafo brasileiro e uma fotógrafa portuguesa que já tinham ido à Rússia, porque entretanto, obviamente não foi por razões de orçamento, mas a Rússia estava fechada para artistas fotógrafos na altura, e portanto é muito complexo o que é o tema quente para um fotógrafo, não é? E como é que se resolve isto?
E, portanto, a primeira parte da solução é eu encontrar pessoas que penso que se vão enquadrar nesse tema, mas depois a parte mais complexa é, de facto, os autores conseguirem resolver esta questão. Eu acho que, de facto, os diretores fazem de propósito. Então, ali, o que é que o Daniel não vai conseguir descobrir? Outra das regras que eu desde o início tentei manter e temos sempre mantido, por razões de justeza, ter sempre pelo menos uma fotógrafa presente. Portanto, normalmente é sempre uma fotógrafa e um fotógrafo. Já houve um número que foram 2 fotógrafas, mas nunca quis ter 2 fotógrafos, porque de facto havia, quando se falava em fotógrafos em Portugal, não sei qual é a situação no Brasil, mas quando se falava em fotógrafos em Portugal, eram sempre homens, invariavelmente. E quando se falava, mas também a Helena Almeida, não chegava. E obviamente, infelizmente já falecida, a Patrícia Almeida, que não são da mesma família, que é muito mais jovem, que infelizmente morreu há uns anos e que já tinha publicado na Grande antes de eu chegar, porque na verdade foi a minha primeira escolha para o número 1, mas depois Portugal já tinha publicado. E de facto o que eu tenho ainda descobri, que já era óbvio, não é uma grande descoberta, que há tantas ou mais mulheres fotógrafas ótimas como fotógrafos homens. E é um pouco pronto estas regras e tentando fazer de facto que cada número da revista mostre uma forma de fotografar diferente, mas extremamente própria e autoral de cada dos autores convidados. E obviamente que alguns são mais, tal como os escritores literários, porque na verdade trata-se da mesma função. Alguns são mais complexos de entender à primeira vista do que outros, mas isso é próprio da linguagem fotográfica e tal como eu penso que na parte da literatura eu estou sempre à procura de trabalhos que tenham mais profundidade do que propriamente só uma camada, porque a fotografia tem esse engano, que pode ser apenas uma camada e a grande parte das fotografias que vemos são apenas uma camada, mas todos, disso tenho a certeza, todos os autores, autoras que foram publicados na Granta em portfólios são autores que têm uma profundidade que cresce. E, portanto, podemos voltar a eles e que vamos entender coisas que não vimos à primeira vista. E, portanto, agora vamos para o tema culpa, que também é super fotografável. Agradeço mais uma vez. Não sei se há alguma questão da voluntária. Porquê culpa? Eu acho um excelente tema. É um excelente tema. Isto é que foste tu que sugeriste. A culpa é tua. Sim, a culpa é minha, mas eu acho mesmo que é um grande tema. E gosto disso, de termos temas tão abertos. Percebes? Que tem... Não, o que é difícil na fotografia, que talvez na literatura não seja tanto, e é isso que eu quero dizer com estes temas, é que obviamente que eu penso logo em um escritor, a começar pelo Dostoiévski, que já foi aqui falado sobre a culpa. Mas o problema da fotografia é exatamente esse, é fugir ao óbvio, não é? Como no Quente, era óbvio, eu pensei logo, vou convidar um fotógrafo erótico, não é? O que há mais. Mas isso era muito... Nem tu, é chapado nem mais. tu, Daniel. Nem tu. Mas é chapado demais e, portanto, no tema culpa também não queremos fotografias de fados, presumo, portanto, é desse... É disso que Não vamos falar, dessa dificuldade. Mas também não vamos ter o Dostoiévski. Sim. Não nos respondeu. Não, eu disse que não tinha nada. Eu disse que não tinha nada. Deixem-me só contar-vos uma pequeníssima história, enfim, quando se vêm estas casas assim antigas, estas velhas senhoras, há sempre uma história para contar e falarmos de língua portuguesa. Esta biblioteca chama-se Luís de Rouet. Luís de Rouet foi o primeiro diretor-geral da Imprensa Nacional após a implantação da República. Quer dizer, foi o diretor-geral da Imprensa Nacional após a implantação da República e foi o primeiro diretor-geral a ser nomeado pela República. Porque era preciso controlar as máquinas, aqui fazia-se o diário do governo, todas essas coisas.
Mas é engraçado porque o Luís de Rouet é também um dos principais responsáveis pelo acordo ortográfico de 1911, que é o tal acordo que divide de forma mais radical o português que se fala no Brasil e o português que se fala em Portugal. E é um acordo que foi feito do lado português sem sequer conversar com o Brasil nem discutir nada. Foi feito por razões políticas. Os revisores da imprensa, que era uma espécie de vanguarda do proletariado, por assim dizer, e até porque eram instruídos, achavam que a República não podia falar da mesma forma que falava a Monarquia. E então, não podia falar, até porque era importante, a questão da instrução era fundamental e era preciso uma ortografia que tivesse uma base fonética em vez de ser etimológica. Era uma ideia generosa, mas ignorante. Se fosse verdade, os franceses eram todos analfabetos. Mas de facto, os revisores da imprensa nacional conseguiram convencer o Luís de Rouet, que depois conseguiu convencer o governo. E então o professor Ivo Castro, o nosso conselheiro editorial decano, diz com muita graça, e enfim, grande linguista, diz com muita graça que o acordo de 1911 é, do ponto de vista técnico, o mais bem fundamentado de todos. Porque o poder político decidiu o que ele ia fazer, e estes chamam os académicos para justificar a decisão. E então, homens como o Leite Vasconcelos ou a Carolina Miguel de Vasconcelos foram os teóricos do acordo de 1911. Acordo esse que provocou os mesmos protestos. Fernando Pessoa, um dos grandes, não conseguia viver de maneira nenhuma com o acordo de 1911. Há até aquela célebre exemplo do abismo, que perdia o Y, o abismo que antes de 1911 se escrevia com Y, e o Fernando Pessoa dizia que a palavra abismo não podia de maneira nenhuma deixar de ter um Y, porque mesmo do ponto de vista plástico, estava-se mesmo a ver que abismo só podia ter um Y. Bom, portanto, os políticos e a história, enfim, muitas vezes por razões completamente injustificadas, resolvem fazer estas coisas à língua, mas de facto nós continuamos todos a falar. Exato. Obrigada. Obrigada a todos.